Amém, igreja pentecostal? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Se não tinha ninguém bonito, eu até entendo, mas perfumado, tenho certeza que todo mundo está. Agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos, e a oração que faço não invalida a oração do pastor Eduardo, pelo contrário, ela soma a oração dele. E a oração que eu faço neste momento é uma oração de guerra. Cerque este lugar aqui em Suzano com a sua glória e a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre esta cidade nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo, porque Jesus é bom. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, eu tenho nesta noite uma mensagem muito linda, que se o Espírito Santo me der inspiração e Deus me der graça, ao término desta mensagem você vai sair daqui dizendo: valeu a pena. Em plena segunda-feira brava, deixar os afazeres em casa e vir a um culto como esse, para sentir a graça e a glória do Deus de Israel. Eu estou bastante cansado. Estava ouvindo aqui o pastor Moura falar que ele está aqui desde sexta-feira. Eu já perdi as contas desde que dia eu estou na estrada, falando às vezes 2, 3, 4 vezes por dia. Eu sei que de sexta-feira para domingo eu fiquei sem dormir 48 horas, porque eu não estou pregando apenas em São Paulo, estou viajando o Brasil para ajudar alguns amigos, para fortalecermos o nosso sonho, porque em breve viveremos nesse país o governo do justo. Vai se cumprir no nosso país Provérbios 29:2: quando o justo governa, o povo se alegra. E antes de começar a pregar, quero mandar um abraço ao pastor Cizino, ao pastor Reuel, aos seus representantes, que mandem o meu abraço a ele, nosso pai que intercede por nós todas as madrugadas. As pessoas pensam que, por eu estar lá tanto tempo, que eu tenho muita intimidade com o pastor Cizino, ou que eu fico no pé dele todo dia. Eu sei que o pastor Cizino tem 1 milhão de compromissos, e eu vejo uma, às vezes 2 vezes por ano. Não ligo para ele, porque eu sei que ele tem 1 milhão de filhos para atender, mas eu sei que ele me sustenta em oração. Eu sinto a intercessão dele por nós. Por isso peço à igreja que ore sempre pelo patriarca das missões, e pelo seu filho, e por toda a equipe dos Gideões Missionários. Amém, igreja? Agora murcha a barriga, estufe o peito, levante um dedo de profeta para cima, aponte no nariz dessa criatura cheia do Espírito Santo do seu lado, e diga para ela: vou profetizar. Nós faremos uma viagem nesta noite, uma viagem só de ida, para dentro do coração de Deus. Então quem não quiser fazer a viagem, ainda dá tempo de ir para casa assistir o rebu, porque se ficar comigo aqui, você vai ver, é o rebuliço que Jesus vai fazer no nosso meio. Mais um grito de glória a Deus, por favor. Perfeito. Roberto, mude a música para mim. Eu prego o evangelho de meu Salvador Jesus Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. Hoje eu estou com 41, com cara de 50, corpinho de 60. E você ri porque não é você, a base de vitamina, né? Mas tudo bem. Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância até hoje, nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Meia dúzia entendeu? Vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até hoje,
Não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Como pregador, às vezes sou obrigado, por motivo de força maior, chegar depois que o culto começa. Às vezes sou obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia desses crentes maluquinhos que amam fazer hora extra na igreja. Termina a bênção apostólica e eles ficam no mistério. Pois bem, Jesus ama tanto a igreja que ele fica com eles também. Ele só vai embora quando todos vão embora. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva, dá mais um grito de glória, por favor. Pois bem, eu li o texto áureo dos pentecostais. Não vou pregar sobre ele a princípio. Eu usei apenas esse texto para despertar a memória dos crentes, que embora vivamos num tempo terrível, no mundo perdido, embora vivamos num tempo capitalista, onde os homens acreditam só em mamon, porque o Deus desse tempo é o dinheiro, embora até mesmo as igrejas tenham aderido a esta onda da prosperidade, e parece que olham para Jesus e enxergam ele apenas como um banqueiro, como aquele que pode curar todas as crises financeiras que temos, eu acredito que ainda exista no nosso meio um remanescente de homens e mulheres que, quando atravessam as ruas, as vilas e as cidades e vêm para um evento como esse, vêm em busca daquilo que o dinheiro não pode comprar, vêm em busca daquilo que a matéria não pode influenciar, vêm em busca de um poder metafísico, invisível, sobrenatural, que ainda rege a vida daqueles que são carismáticos e pentecostais. Aqueles que são como eu, criados com um tutano de Jeová, naquelas igrejinhas pequeninas, caindo ao pedaço. Mas os homens e mulheres que ajudaram a moldar a nossa fé eram cheios do Espírito Santo. A maioria deles analfa de pai, e o que sobrava era beta de mãe. Quase todos eles só com 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Mas quando eles dobravam os joelhos no chão, até Deus ficava de pé lá em cima do trono para responder às nossas orações. Homens e mulheres que tiveram a mesma base espiritual que eu tive, não se entregam. Quando entram numa reunião como essa, ficam aflitos quando vêm os crentes que estão na igreja, mas pensam que estão em outro lugar, porque não param de conversar, não param de bater papo, não param de mandar mensagem de celular. Tem alguns que até dentro da igreja não largam a desgraça do Facebook. Alguns entram aqui dentro, como eu estou vendo lá atrás, nem vou olhar para não deletar onde estão, meninas lixando as unhas, casaizinhos fazendo carinho no outro, dando até beijinho no rosto. Esta geração é diferente da minha. Na minha geração, quando entrávamos num lugar como esse, nós guardávamos os nossos pés, porque tínhamos certeza de que este lugar era um lugar santo. Oxalá que nesta noite você se desligue da terra e encha a sua botija de azeite. Nesta noite eu vim pregar para aqueles que ainda acreditam que mesmo Deus sendo invisível, Ele é real e Ele está entre nós. Eu li o texto sobre a descida do Espírito Santo porque é sobre esta personagem que eu quero pregar. Quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade. E já começo a explicar que mesmo estando ele na terceira pessoa da Trindade, isso não diminui em nada. Ele não é menor do que o Pai, tampouco é maior do que o Filho. O Espírito Santo é Deus na sua totalidade, e Ele está entre nós esta noite. Você pode nem acreditar, pode nem ter percebido, mas quando você entrou aqui, Ele estava lá na porta onde você estava, e quando você passou por Ele, Ele ficou ansioso. Eu imagino a figura, Ele olhando para você com aqueles olhos de paixão e amor, Ele apertando as mãos ansioso e dizendo para si mesmo: quem sabe é hoje, quem sabe ela hoje se lembra que eu existo. Quem sabe ele hoje se lembra que sou eu o galardoador, que sou eu que tenho os dons, que sou eu que posso transformá-los em pastores, pregadores, evangelistas, presbíteros, missionários, profetas, cantores, ungidos. O Espírito do Senhor está mais ansioso por este culto do que eu e você acredite nisso. Pois bem, este ser tão poderoso que chegou a esta terra há 2000 anos atrás de mala e cuia, porque antes de vir de Malicuia, ele já fazia algumas viagens por esta terra. Ele entrou nesse nosso mundo para mudar a história da raça humana.
E eu queria nesta noite pregar exatamente sobre isso. Quero falar sobre o mover do Espírito Santo na história. Não na história odierna, não na história futura, não na história dos apóstolos, mas desde que o mundo é mundo. Por isso eu te peço paciência, porque vamos dar um passeio pela Bíblia Sagrada toda. Toda a história do Espírito Santo começa no livro do Gênesis, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Lá está escrito assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 ele é mais abrangente, diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava não tem nada a ver com parava. A palavra pairada não tem conotação de sentido de estática. A palavra pairava significa movia-se. No original em que foi escrito a Bíblia, a palavra pairava tem uma outra conotação de guarda. É como se ele estivesse em uma prisão e como um carcereiro observasse e protegesse todos os flancos da terra. Mais ainda, a Bíblia diz que ele se movia sobre a face das águas. E isso aqui já começa a arrepiar o meu corpo, porque eu começo a entender de que desde a primeira vez que ele se manifesta nesse mundo, ele já mostra qual é uma das suas maiores características. O Espírito Santo não é um espírito parado, não é um espírito mumificado, não é um espírito estatizado, não é um espírito acimentado no chão, nem envidraçado em uma parede. Ele é um espírito de movimento. Ele é um espírito que onde chega, o que está morto ressuscita, o que está parado recebe uma injeção de ânimo, o que está caído é colocado de pé. Nesta noite o Espírito do Senhor quer voltar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério, para tirar você deste mundo estático e colocar vida dentro da sua vida. O Espírito Santo, se não quisesse mais operar entre nós, não traria sobre nós esta grande emoção que estamos sentindo. Ora, houve um tempo em que ele operava em uma outra igreja, mas a igreja onde ele operava acharam por bem amarrá-lo, amordaçá-lo e transformaram seus cultos em meros rituais. E os rituais foram tão agressivos que transformaram seus rituais em lugares silenciosos. Eu não preciso citar o nome, você sabe que parte do cristianismo que eu estou falando, que quando você entra nessas igrejas, você encontra pendurado pela parede o sinônimo da morte. Lá está o nosso Salvador pendurado em uma cruz ainda. E em um lugar como esse não dá para o Espírito Santo se mover. As pessoas entram caladas e saem de lá mudas, diferente de um ambiente como o nosso. Entre em nossas igrejas, olhe nas nossas paredes e você não encontrará ele aprisionado em uma cruz. Sabemos que ele foi crucificado, sabemos que ele morreu, mas sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós esta noite. O Espírito do Senhor Jeová é um espírito de movimento. Todavia, logo que Deus criou a raça humana, a primeira coisa que Deus fez com o homem, depois de fazê-lo da terra, foi criá-lo a partir de um projeto invisível. O homem é o único ser do universo que, além de ter sido feito, também foi criado. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. No verso 26, o verbo usado para a confecção do homem é o verbo fazer. Disse Deus, façamos o homem. Mas no verso 27, o verbo muda. Está escrito, e criou Deus o homem. Então o homem é o único ser do universo, Marquinho, que Deus fez de duas formas. Deus fez os anjos lá em cima do céu apenas em um momento. Deus fez os animais da terra em um apenas momento. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus usou de duas formas para trazer o homem à existência. O homem foi feito, mas também foi criado. O homem foi feito do pó da terra, mas o homem foi criado a partir do Espírito do meu Deus. O homem foi feito do pó da terra e era apenas um boneco. Mas a minha Bíblia diz que Deus soprou sobre as narinas dele o fôlego de vida, o hálito da eternidade. E posso entender também sumariamente que quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus colocou dentro do homem o Espírito Santo. Pastor, como é que o senhor sabe que Adão tinha o Espírito Santo? A minha Bíblia diz que todos os dias de tarde Deus visitava o Éden. Deus só visita o ambiente onde o Espírito Santo está. Deus só fala com o homem que tem o Espírito Santo. Deus só consegue se comunicar com aquele que tem parte do céu dentro dele. Isso aqui é interessante. Abre a mão direita, bate no peito e diga para quem está do seu lado: eu tenho aqui dentro
parte do céu e parte da terra. Olhe para mim e diga: como assim, pastor? A parte da terra é esse corpo humano, e você precisa de terra para manter ele vivo. Sabia disso? Tudo que nós comemos é terra transformada. Pastor, como assim? Já explico. Tudo que o homem come vem da terra. Quando você come maçã, maçã nada mais é do que terra transformada. Quando você come verdura, verdura nada mais é do que terra transformada. Por que comemos terra transformada? Para manter aquilo que veio da terra. Mas o homem não é só terra. Há 2 semanas atrás morreu nos Estados Unidos da América por suicídio Robin Williams, um dos maiores atores e mais queridos atores do mundo. Fez ele um filme chamado Patch Adams. Você deveria ir até a locadora e locar para sua família toda assistir. É um filme envolvente que dá sobre nós a experiência da vida. Pois bem, o homem era rico, bonito, famoso, e acabou tirando a vida dele. E alguém pode dizer: nossa, mas ele não tinha doença nenhuma, pelo menos não doença incurável. Ele era um homem rico, tinha tudo. Por que é que ele se matou? Aparentemente falando, ele tinha tudo. Aliás, ele tinha tudo aquilo que a terra dá ao homem. Ele tinha robustez física, beleza e fama, tudo produto da terra. Mas ele não era só terra. Dentro dele havia um espírito, e esse espírito, para sobreviver, também tem que se alimentar. Se a carne precisa de terra para viver, o espírito precisa de espírito para viver. O homem que não tem espírito para viver, ele se suicida. E isso não é apenas texto bíblico. Um dos maiores pensadores do mundo, chamado Dostoiévski, ele escreveu assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Ora, o romancista russo descobriu que esse vazio, essa tristeza profunda, essa depressão desgraçada, esses dias que a gente acorda com vontade de se trancar no quarto e não sair mais, as loucuras que de vez em quando nos pegam e queremos sair de casa sem rumo, botar uma malinha nas costas e rasgar o RG e tudo que temos para ninguém nos encontrar mais, tudo isso é um vazio que o ser humano tem dentro da alma dele. E Dostoiévski, que nem crente era, disse: só Deus pode suprir essa lacuna que há dentro do ser humano. Ora, por que é que nós vemos da igreja? Por que é que a gente sai de casa e vem à igreja? Eu não venho à igreja para ver um amigo, embora fique feliz de revê-lo. Eu não venho à igreja só para mostrar os meus dotes de talentos que tenho cantando ou pregando, embora isso seja bom. Não. Quando eu saio da minha casa e eu me dirijo a uma casa de oração como essa, é como se eu fosse um soldado vindo de uma batalha, cheio de cicatrizes e sem munição alguma. Quando eu entro dentro da casa do Senhor, eu começo a receber armamento pesado. O Senhor troca a minha armadura, põe sapatos de fogo nos meus pés, uma espada desembainhada na minha mão. E eu que entrei aqui caidinho, até querendo me matar, saio do culto querendo encontrar o diabo, para agarrar ele pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e chutar ele para o inferno. Porque aqui dentro eu recebo alimento para o meu espírito. E eu tenho dificuldades em entender como é que alguém consegue sair de casa, deixar a televisão, conforto, e entrar numa reunião como essa e ficar como eu estou olhando aqui, pessoas com a mão no queixo, roendo a unha, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Segura aí, com um olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse braço de ferro. Não consigo compreender. O pior é que você senta com esse aí, esse geladão, e ele vai te dar desculpas. Ele vai dizer: eu não sou mais menino de igreja, eu não sou mais pentecostal desequilibrado, eu sou estudado, tenho um anel de formatura, sou poliglota, tenho um carro importado e trabalho numa multinacional. Essas coisas que esse pastorzinho fala não me pega mais. Eu agora sou inteligente, eu analiso, eu filtro, eu uso a minha razão. E antes de dar glória a Deus com o que esses pregadores pregam, eu anoto tudo, vou para casa sondar a Bíblia, quero saber se é verdade. Daqui 3 semanas, se for verdade, eu volto e digo: ele tinha razão. Amigo, aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para analisar pessoas. Aqui não é lugar para olhar para a roupa, para o cabelo, para a barba, para os olhos. Aqui é lugar de você ter misericórdia da sua alma, seu infeliz. Não, pastor, eu não sou mais menino. Que pena que você não é menino.
Que pena que você envelheceu por dentro. Saudade de quando Jesus te tocava e você entrava num reteté da glória dele. Saudade de quando a sua boca ainda era um instrumento profético. Do que adianta ficar bonito por fora e vazio por dentro? Corre o risco da trombeta tocar e você não entender o toque. Corre o risco do Espírito Santo descer e você não ser tocado. Jesus não te trouxe aqui para observar, Ele te trouxe